Como que você enxerga o futuro da bolsa de valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira: a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico, tá entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. A gente está indo para o terceiro governo Lula, né? E o Lula, ele tem um discurso geralmente sobre incentivar setores como varejo, construção, educação, e são setores que você não costuma investir, né? Sua opinião sobre esses segmentos, esses setores, eles mudam de alguma forma? E você vê o governo impactando ou você tem uma visão de que, cara, o governo não impacta em nada? Por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né, se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da bolsa de valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira: eu não costumo contemplar bolsa de valores, eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidada, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Uhum. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. Uhum. O país que mais tributa, se a memória não me trair, é a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então Caramba. agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque eh, não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar a riqueza. Está entendendo? Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo, tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás, até eu diria o seguinte: há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? eh, por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz, Sim. tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país.
Márcio, Essa é a agora, minha visão. entendi. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, está correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então, ela tem, assim, uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. E outras também que fazem dessa maneira. A Klabin é uma delas, né? Ela tem custos em, em real e em algumas ocasiões ela vende em dólar quando ela exporta, né? Então é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregadores, de empregados, melhor dizendo, tá certo? Que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. E ninguém vai consumir se tiver endividado. Então, uma coisa leva a outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair, então tem o programa Desenrola, enfim, que são iniciativas como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Né? Então, quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Né? Então, eu não acho que é somente a taxa de juros. Eu acho que o nosso país ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido. Né? Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Está entendendo? Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha que nem um operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção, a menos que você exporte. Está entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Está correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando o camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem, se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então, ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção, tá certo? Então, você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que exporte. Agora, uma estrutura industrial que exporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então, a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico. Está entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Sim. Essa aqui é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos. Tá certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece. Né? Geralmente, né, tem muitas medidas que a gente ouve, às vezes, o governo anunciando,
que parecem que são medidas boas para quem ganha menos. Mas geralmente a gente vê que os mais impactados no médio e longo prazo geralmente são essas mesmas pessoas Claro. que estão aplaudindo um movimento que economicamente às vezes não faz sentido. A gente está indo para o terceiro governo Lula, né? E o Lula, ele tem um discurso geralmente sobre incentivar setores como varejo, construção, educação, e são setores que você não costuma investir, né? Sua opinião sobre esses segmentos, esses setores, eles mudam de alguma forma? E você vê o governo impactando ou você tem uma visão de que, cara, o governo não impacta em nada nos investimentos? Como que você vê essa relação toda aqui? O governo não vai conseguir, porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, o poder aquisitivo fugiu do bolso do consumidor. A cada momento que passa, o cidadão tem mais dificuldades de consumir, tá certo? Quanto mais de investir. Cada dia que passa, os investimentos se tornam mais difíceis para aqueles que são portadores da pequena renda ou da baixa renda. Então, eu acho que o governo tem que tomar uma decisão muito importante. É a de mudar a estrutura de distribuição de renda. Agora, se você vai falar como, você acaba sustentando a mediocridade. Então é preferível calar. Deixar que os medíocres tentem reformar as coisas nesse país. Certo? Eu já tentei várias vezes, quando presidente do Conrecon, falar com alguns líderes, né, no Congresso, mas eles não querem saber. Eles não atendem, eles preferem assim a miopia, tá certo? Do que pegar um assunto e destrinchá-lo e resolver a questão.